agradecer aqui a banca, né? O professor Eric, do Instituto Federal, o professor Jorge Petit. Será? Então, Lana, você tem que agradecer também a presença da plateia, né? E, Lana, você tem até 30 minutos para realizar a sua apresentação. Tá? Boa tarde a todos. Então, a minha apresentação é teste, ferramentas de avaliação de software. Minha agenda é dividida em qualidade de software, software supervisórios, teoria de dados, que envolve a fundamentação teórica, o que teste e o protótipo. Bem, inicialmente, o que é qualidade? Qualidade não é um termo trivial. Quando você pergunta o que é qualidade, normalmente você se refere a selos de qualidade. E você acha que por ter o selo de qualidade, aquilo vai ser, aquilo tem boa qualidade. Mas, se você está na praia, tomando sol e precisa de um chapéu, e estiver passando algum vendedor ambulante, você não vai olhar se aquele chapéu tem qualidade, tem selo de qualidade. Então, qualidade é um termo relativo. Você pode necessitar de qualidade extrema, como você também pode ter uma qualidade relativa. Então, para ti, naquela hora, tu vai dizer que aquele chapéu é bom. Né? E como que a gente normalmente fala sobre qualidade? A gente diz que algo é muito importante para a gente, que algo é bom. A gente pode dizer também que algo é pouco interessante. Agora, a gente nunca vai dizer que alguma coisa é 30% útil para a gente. Então, não são termos que normalmente nós usamos. Então, isso deixa bem óbvio o quanto qualidade é subjetivo. Entendeu? E qualidade de todos os produtos. Mas aí, quando a gente vem para a área de qualidade de software, bem, aí a gente tem dificuldades desde o início, que seria da delimitação do escopo, volatilidade dos requisitos. Mas software não é uma coisa palpável. E a partir, vários estudos, vários métodos, metodologias foram desenvolvidas para tentar suprir essa necessidade de ter boa qualidade do produto de software. Não só do produto, mas do processo. Bom, de acordo com o Summerfield, qualidade de produto de software envolve tecnologia de desenvolvimento, qualidade de processo, qualidade das pessoas envolvidas, custo, tempo e cronograma. E a partir desses estudos foram desenvolvidos vários modelos de qualidade de software. Essas normas aqui, alguns modelos de qualidade conhecidos, os que eu estudei, foram as normas. E, por exemplo, o modelo de qualidade poste estendido, CMMI, são alguns dos modelos mais conhecidos. E o modelo de qualidade de software, as normas ISO que envolvem qualidade de software são essas. As que a gente vai focar nesse trabalho são principalmente a 14.598, que fala da avaliação de qualidade de produtos, e a 9.126, que é o modelo de software, o modelo de avaliação. Aqui a gente tem a divisão das duas normas ISO. Elas são divididas, elas foram unificadas atualmente numa norma ISO, que é conhecida por Square, que essa figura representa ela, tirei da própria ISO, que lida com avaliação, requisitos de qualidade, modelos de qualidade, gerenciamento de qualidade e medições. O conteúdo desse material envolve o modelo, as métricas, os requisitos, as características que serão avaliadas. Aqui na ISO, ele dá
uma ideia de características que devem ser avaliadas no produto de software. Entre elas, usabilidade, eficiência, portabilidade, mas isso não significa que você deve se prender a uma dessas, somente essas características, até porque as normas, elas não são normas rígidas, elas são explicativas, elas estão ali para te ajudar e auxiliar. Só um minutinho. Bem, as normas, elas lidam com a Então, as normas, elas lidam com a característica em níveis hierárquicos. A característica, ela contém subcaracterísticas, por exemplo, dessas seriam as subcaracterísticas abaixo, e cada subcaracterística, ela possui atributos. E os atributos são aqueles que a gente vai descobrir as métricas para poder medir a qualidade do software. E aqui eu vou dar um exemplo de dois atributos. Um deles é um atributo subjetivo e o outro ele é um atributo objetivo. Um deles você pode medir com cálculo e o outro você usa termos como atende pouco, atende muito. O primeiro é o atributo de grau de acerto de configuração de tags. E o segundo, que é subjetivo, é a estética das telas. Aqui ele fala da métrica, é o que vai ser medido, a conformidade da estética das telas e animações com a necessidade do projeto. Então ficaria difícil obter um número a partir disso. E aqui a gente tem mais um modelo de qualidade, que é o modelo de qualidade Rocha, que ele lida com a avaliação de acordo com as medidas que codificam critérios. E as medidas, elas se tornam medidas agregadas, isto é, elas se tornam quantitativas. Mas o modelo Rocha, ele não explica como que você vai transformar uma medida subjetiva, um muito pouco, atende pouco, muito relevante, em uma medida quantitativa. Então aí o Belchior, ele apresentou uma solução bem interessante para transformar essa linguagem subjetiva em linguagem quantitativa utilizando a lógica fuzzy. Então as medidas, elas são agregadas passando por um sistema de controlador fuzzy. Vou dar continuidade do próximo tópico, que são softwares supervisórios. Mais tarde eu vou explicar qual a conexão de tudo isso. Os softwares supervisórios, eles são uma evolução das interfaces humano-máquina. As interfaces humano-máquinas, elas passavam informações da indústria para os usuários. Elas faziam essa interação. E bem, elas podem ter várias formas. E normalmente os sistemas que trazem essa informação industrial para os usuários é chamado de escada. E ele tem três partes principais. A rede de campo, que é onde tem os sensores, por exemplo, um sensor de caldeira que mede a temperatura de um processo térmico, um processo químico. Tem a parte de rede de controle, que é onde estão os controladores, os CRPs, que vão trabalhar esses dados e vão enviar para a rede de informação, que é onde o usuário vai receber essa informação. E, bom, a gente vê uma das coisas mais óbvias
só isso, a qualidade de software envolve vários outros fatores. E o software supervisório, a qualidade de escada. Mas os softwares supervisórios, eles são os sistemas de escada feitos em arquiteturas PC, em computadores. Eles tentam até reproduzir um pouco do que acontecia antes em sistemas próprios. E agora eu vou falar da teoria fuzzy. Esse é considerado o pai da teoria fuzzy, o Zadar. Ele publicou um livro em 1965 e ele deu um corte da lógica binária para a lógica nebulosa, que é também conhecida a teoria fuzzy por lógica nebulosa. E um exemplo que eu coloquei bem interessante, que eu achei interessante na minha monografia, foi um livro que eu li de Adam Douglas. E ele, no final do livro, ele buscava, tinha um supercomputador, uma ficção científica, tinha um supercomputador e ele buscava um resultado para a pergunta da vida. E a resposta foi 42. Assim, eu acho interessante mostrar isso porque é a comunicação entre homens e máquina. Essa resposta foi precisa demais para a gente. Mas talvez é como ela calcula. Então, assim, tem essa distância entre a relação do homem e da máquina. E isso pode ser resolvido, em parte, com a teoria fuzzy. Outro exemplo interessante, mais prático ainda, é, por exemplo, quem está achando a sala quente, qual a temperatura que seria ideal? Qual é a temperatura que divide o quente do frio? Fica difícil definirmos aqui na sala e a gente chegar num acordo, porque dizer que 18 graus é a diferença de temperatura quente e frio é preciso demais para essa situação. Então, aqui a gente, usando a lógica fuzzy, a gente consegue fazer uma transição entre quente e frio. Então, por exemplo, 10 graus, ela pertence mais à situação fria do que à situação quente, mas ela pertence a ambas, porque ela faz parte de uma transição. E a teoria fuzzy, ela se baseia nas funções de pertinência. Bom, aqui é uma função normal. O x, quando o elemento x pertence ao grupo A, ele é igual a 1 e é bem definida, o limite. É bem definido. Já aqui a gente pode ver que tem uma gradação. É gradativo. E aqui é a função de pertinência, a forma como é representada a função de pertinência. A função de pertinência do conjunto universo x maiúsculo, normalmente ela está entre 0 e 1, mas ela pode estar entre outras distâncias. A função de pertinência indica o quanto x pertence a A, porque se pertence ao conjunto fuzzy A. E o conjunto fuzzy A é formado por esses pontos que dizem o quanto que ele pertence ao conjunto X e essa função de pertinência. Essas duas funções, a trapezoidal e a triangular, são as mais utilizadas pela facilidade para se lidar com computacionalmente. E aí que entra a parte interessante da lógica fuzzy neste trabalho, que são as variáveis linguísticas. Não se sintam mal, isso vem de uma percepção de alguém, de muito jovem, e ele define aqui que idades estão nesse grupo. Por exemplo, quando ele definiu o conjunto universo de 20 a 80. E ele disse que, um exemplo, não se sintam ofendidos, que com 20 anos você está totalmente no grupo jovem, você é muito jovem. Você também está totalmente no grupo jovem. Agora, se você tem 30, você tem 60%, você está 60% dentro do
Pois é, e aqui é o exemplo dessa tabela, que é outra representação da mesma tabela, com o conjunto fuzzy, que é 20 anos, ele está 100%, 25 anos ele está 80%, e 30 ele está 60%, muito jovem. Bom, e agora, onde que entra todas essas informações, elas vão se misturar agora, vão se mesclar na ferramenta. Queria falar agora, decalada, sobre a justificativa desse trabalho, que é um trabalho que teve início com o Eric. Ele desenvolveu uma metodologia de avaliação de softwares supervisórios e eu me baseei nisso para desenvolver o projeto de uma ferramenta. E essa ferramenta, chamada QTest, porque ela é baseada em questionários, ela vai automatizar uma parte do método de avaliação. Do método de avaliação da qualidade de produtos de software. E ele tinha feito para softwares supervisórios e a gente fez para generalizar para vários tipos, de forma que ela se tornasse reutilizável. Vou falar agora um pouquinho do método de avaliação, porque a ferramenta está inserida no método de avaliação, mas ela é só uma parte do método de avaliação. E são 4 partes do método. Essas etapas, elas foram desenvolvidas, elas estão na ISO 9126. A primeira etapa consiste em estabelecer requisitos de avaliação, que é estabelecer o propósito da avaliação, se ela está sendo feita dentro de uma empresa, se ela está sendo feita de consultoria de forma externa. E o propósito pode ser, por exemplo, a validação de um software dentro da empresa para poder sair da empresa, pode ser também para aceitar. Então, a avaliação é algo muito pessoal. Pode ter vários propósitos. Nessa etapa, você estabelece esse propósito, identifica o tipo de produto a ser avaliado, por exemplo, no caso do Eric, foi o software supervisório, especifica o modelo de qualidade. No caso, a gente vai seguir o modelo de uma mistura das ISOs, que foram faladas, do modelo Roche estendido. A segunda etapa consiste em especificar a avaliação. Na primeira parte também, esqueci de frisar, que é onde são definidas as características de qualidade. Por exemplo, no caso do software supervisório, foram desenvolvidas, além daquelas que foram descritas na ISO, uma característica de configuração, porque se fez necessário. Então, nessa etapa, são estudadas as características que vão ser analisadas. Não adianta você estudar uma característica que não está de acordo com o propósito da sua avaliação. A segunda etapa, a primeira parte, significa escolher as métricas. Você tem as características e, a partir das características, você vai escolher vai definir os atributos e as métricas, que são as métricas, é como você vai medir aquilo. E essa parte é uma parte muito importante da avaliação, que ela define o nível de qualidade da própria avaliação, porque é uma parte que deve ter muita cautela. Depois, estabelecer os níveis de pontuação com a métrica e estabelecer os critérios de julgamento. Vou mostrar aqui. Nessa metodologia de avaliação utilizada, foram utilizados 5 níveis da lógica fuzzy. Eles são representados por triângulos. E eu coloquei uma das tabelas que foram usadas de consideração de termos linguísticos. Por exemplo, o primeiro número fuzzy, ele representa o termo linguístico sem relevância. O último, ele representa o termo linguístico muito relevante. Essa é uma definição que normalmente é utilizada, essa de cinco números fuzzy para representar. Porque se fossem muitos, ela se tornaria complexa, tanto quanto
E aqui você define o nível de aceitação. Nessa etapa você já define o que é que você aceitaria e o que é que você recusaria. Esse software não pode sair da empresa, pois não está pronto. A terceira etapa do método de avaliação consiste em projetar a própria avaliação, isso é, organizar os documentos, definir outros detalhes, repassar isso para os avaliadores, especialistas e executar a avaliação, que é aí que entra a ferramenta, porque ela vai ajudar justamente nisso, em obter as medidas, em comparar e julgar os resultados. Agora, voltando para a ferramenta Q-Test, que vai entrar na quarta parte da avaliação, ela é baseada em 3 questionários. O primeiro questionário é o de perfil, que seria o questionário de perfil do especialista ou do avaliador. O questionário de perfil ele vai dar como resultado um peso para cada perfil. E esse peso ele vai ter relação, vai ser utilizado nos outros dois. O peso de importância e de presença. O questionário de importância, ele vai dizer o quanto aquelas características são importantes. E o questionário de presença, ele vai dizer o quanto está presente. Então, é lógico que o questionário de importância, ele vai criar tipo um padrão. Vai criar um padrão de qualidade e o questionário de presença, ele vai criar a realidade. Quando a gente compara esses dois comparado com o peso, é isso que a gente vai ter, o resultado dos índices de qualidade. O funcionamento é baseado em 4 partes. As 2 principais são base de avaliação e avaliação. A base de avaliação é justamente essa parte do questionário de importância, que vai manter um padrão de qualidade, que vai ser comparado com a parte de avaliação, que é resultado do questionário de presença. Aqui eu vou mostrar a AP, que ela contém as partes que a AP foi utilizada para projetar, ao longo do tempo ela foi mudando e só para dar uma orientação. As partes principais são o cadastro, o preenchimento de questionários e os resultados. Mas e aí, vocês entenderam ou querem que eu desenhe? Não. Então, eu vou desenhar. Eu utilizei o Enel para poder apresentar tudo isso que eu falei agora de forma visual, de forma prática. Vou utilizar 2 tipos de diagramas, o diagrama de caso de uso e o de atividades. Aqui é um comportamento geral, estou utilizando o diagrama de atividades. É interessante perceber que essas 2 atividades, ao iniciar a utilização da ferramenta, você pode realizar o cadastro de perfis e o cadastro de software paralelamente. É interessante deixar claro que, após cadastrar isso, você poderia criar várias bases de avaliação para o mesmo tipo de software. Mais tarde eu vou explicar todos esses pontos. O cadastro de perfis bem simples, que é realizado pelo administrador. Esse aqui já é um diagrama de caso de uso. E se faz importante agora a gente explicar a diferença entre especialista e avaliador, que foi uma definição minha, para não criar confusão. O especialista é aquele que responde o questionário de importância, que vai dar ao padrão de qualidade, e o avaliador é aquele que vai realizar o questionário de presença. Essa é uma definição. Não necessariamente precisam ser diferentes ou iguais. É só para definir. Aqui é um diagrama de caso de uso para tipo de software, do cadastro de tipo de software, onde são cadastrados os atributos, os questionários já são definidos, e um tipo de software. Por exemplo, um software supervisório. E a terceira parte
de uso, ela já envolve um novo ator, que seria o especialista, que realiza os questionários de importância que são enviados para o administrador. A finalização inclui calcular peso do especialista, importância dos atributos e os índices de importância. Emitir os índices de importância. Aqui são diagramas de atividade para o início da base de avaliação e o final da base de avaliação. É interessante perceber as ferramentas que a gente pode utilizar da própria UNL. Por exemplo, aqui eu separei colori de forma diferente as atividades que são mais complexas, porque elas são casos de uso, elas por si só já são casos de uso, e elas vão ser definidas em diagramas de atividades em outra hora. A base de avaliação, ela tem como saída um conjunto que é peso dos especialistas e importância de cada atributo. Esse quadrado, esse retângulo mais nítido, ele representa objetos no diagrama. A avaliação é muito parecida, só que ela inclui o cálculo dos índices de qualidade do software e o cálculo final do índice final de qualidade do software. A avaliação, esse aqui é um diagrama de atividades de iniciar. Aqui significa que eu estou utilizando o tipo de software e estou utilizando a base de avaliação dessas atividades. Então, eu vou receber o tipo de software e a base de avaliação. E, para finalizar, eu tenho os cálculos, outro diagrama de atividades, emissão dos resultados e a criação de um pacote chamado de avaliação, que contém os índices de qualidade de cada atributo e o índice de qualidade geral do software. Aqui são os cálculos. Para cada cálculo eu fiz um diagrama de atividades, que consiste em detalhamento, não só em detalhamento, mas já baseei algumas nomenclaturas que facilitaram bastante para o protótipo. O resultado é o peso, a importância dos atributos. Aqui ele calcula essas três linhas para calcular o número fuzzy, porque o número fuzzy é triangular, então ele utiliza três números, A, M e B. Eu vi você desenhando lá desculpa a ignorância da nomenclatura, são grandes, mas eu me questiono, por que usar a linguagem? Que vantagem tem você apresentar o processo de modelagem? Essa é uma modelagem, a resolução do problema, está modelando outra forma de gráfico e está jogando ali naquele padrão que se chama de gráfico. Por quê? Que vantagem tem isso fazer? Veja, se eu não soubesse desse negócio, se você não soubesse que existe esse negócio aí, você simplesmente podia botar aí e corrida. Passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, faça aquilo, passo 4, faça aquilo. Agora, carrega o especialista, agora, isso. E aí, por que exatamente? Por que você acha que, efetivamente, fazer um projeto dessa ferramenta, usando o MS, é vantajoso? Eu tentei atualizar isso para a apresentação. Eu comecei apresentando a ferramenta com textos e depois eu passei a apresentá-la com o tempo é curto, não deu para explicá-las. Mas a primeira facilidade de entendimento, porque se você já conhece a ferramenta, você não precisa escrever tantos detalhes. Por exemplo, como que eu iria escrever um texto sequencial um paralelismo? Eu teria que explicar antes ou depois que aconteceu o paralelismo e, bom, isso causa certa confusão. Mas se for sobrando o que a gente aprende em programação estrutural, não sei se é uma pergunta que realmente não conhece, tá? Isso é uma resposta mais parecida, não é? Então, estou falando de estrutural, parece que eu imagino que não sei você que passa, essa pessoa que passa não funciona no estrutural, por exemplo, a programação estrutural, aí conceitual que realmente eu não sei. Uma linguagem, ela estabelece
para remover qualquer tipo de ambiguidade. Então, a UML tem vários tipos de diagrama. O diagrama que ela mostrou é um dos diagramas que integram a OML, são 13. No diagrama de atividade, cada bloco de construção tem uma função significada. Então, de atividade, o principal da atividade, você vai notar no diagrama de atividade, existem algumas convenções. Aquela bolinha, essa bolinha de cima, essa marca, ela representa o início da atividade. Você pode ter cada você tem outros elementos que você pode botar aí. O último elemento ali, ele representa o final do processo. Se você fizer aí ao final do programa clássico, deriva do programa tradicional, mas ele no programa tradicional, por exemplo, é difícil de mostrar paralelismo. Você tem convenções para paralelismo, para sincronização, né? São aqueles dois aí. Você lança dois threads aqui, certo? E aí você está sincronizando essas atividades. Outra coisa que você não tem que funcionar essa atividade aqui para concluir algum objeto. Certo? Está gerando um objeto. Esse objeto ele pode ser entendido em outros diagramas do UML. Outras coisas que a UML tem que o fluxograma convencional não tem é a ideia do estereótipo. Né? Então, assim, a UML vai abrir a moda de disponibilidade e utilizar alguns elementos para que você possa expandir o seu poder de representação. A UML é um concebeu determinados elementos para a representação que precisa. Você vai lá e define um estereótipo. Esse estereótipo tem um significado. Você vai lá e proporcionalidade disso. Então, que isso aí representa um caso de uso. Aí a ferramenta ainda te proporcionou, a ferramenta que ela utilizou, que não tem a ver com a UML propriamente, proporcionou colorir uma parte do diagrama para identificar maior. Então, assim, uma coisa importante dizer também é que o uso desse diagrama de atividade permitiu, ao longo do trabalho, a gente compreender várias partes do processo que ainda estavam, que não era fácil de entender, que o Greg tentou passar para a gente, mas não era muito fácil. Então, a discussão em cima do diagrama, né, o seu produto de representação, permitiu que a gente entendesse e, eventualmente, até como eu disse, aconteceu uma correção de passo. Então, na prática, na verdade, ele quer dizer, é uma mão na roda da documentação para o processo. Tanto do ponto de vista da concepção, você trabalha a abstração, né, como é o caso aqui, para depois documentar. Depois que você terminou, você está documentando como é que o processo executa as suas atividades para chegar no resultado. Eu queria comentar uma coisa na sua lei. Você propõe que ele foi baseado no político de diagrama. E foi isso, bem mais prático, porque se não fosse do texto. Não, é claro, se for ferramenta de modelagem, eu entendo que tem a sua estrutural. Mas eu me imaginava justamente em relação a essa diferença em relação à produção. Uma coisa interessante também é uma ferramenta que é fácil de usar, por exemplo, vai aparecer aqui, a extensão você poderia substituir por um diagrama do ponto de vista da documentação. Talvez teria uma dificuldade com relação a paralelismo, a geração de ilustração, mas daria para documentar
trabalho, o meu trabalho não foi prestado assim. Isso estava previsto. O meu trabalho a gente fala depois. Não, mas tem que colocar. Não, agora ficou uma ordem. Você tem que colocar, entendeu? Porque, primeiro, eu gostei, segundo. Você tem relação de modelo. Segundo, a sua banca certamente vai dar alguém da área de software, vai exigir isso. Mas você pode escrever o nosso curso aí, vai enfim. Eu tinha sugerido. Já tinha sugerido 2 falando. Então agora virou. Eu já sugerido, inclusive, seria uma forma de capitalizar um pouco o trabalho dele. Não, bacana. E essa é a proposta que a gente quer. A gente quer fazer um ensino, vamos dizer, mais amplo, no sentido de graduação para cima. Você poder utilizar até na pós-graduação uma contribuição na graduação, isso é fantástico, entendeu? Eu acho que valoriza o seu trabalho e valoriza o nosso trabalho como professor, que a gente consegue integrar os vários níveis de conhecimento. Eu acho que isso é aqui o nosso trabalho. Você vai embora como engenheiro, com seus méritos, seu ético, e vai embora com seus méritos. Eu dou parabéns, Ana, e eu passo a bola. Obrigado pela tua. Montando aí a primeira apresentação que a gente teve a respeito dessa metodologia, com a presença de todos nós aqui no estado, e verificamos que existia realmente uma necessidade de fazer um software que pudesse fazer isso. Então, assim, o teu trabalho estava assim, bem parecido com o meu, então desde já você está muito parabéns. Eu me senti totalmente à vontade, né, lendo o trabalho, diversos aspectos tem alguns detalhes aqui importantes da gente citar, né, durante o trabalho de fotografia, né, eu vou falar alguns. Mas, assim, o gancho que eu acho importante que a gente teve disso foi a necessidade de criar esse software. E dependendo da generalização, da utilização de uma ferramenta assim, esse pode ser um trabalho mais tranquilo. Até porque a gente se baseou um pouco no trabalho da Kelly, Eugênia Kelly, que ela é Oliveira, né? Eu sou Oliveira. Aí, esse trabalho dela é justamente um trabalho administrado. Então, de um nível de generalização altíssimo. Tanto é que ela, conversando com ela disse, até na minha banca, a primeira coisa que o cara da banca falou foi, seguinte, esse seu trabalho não avalia só. Aí eu ficou aquele pequeno, bem geral. Não, olha só. Ele avalia até a pizza que eu como lá na beira-mar. Então, assim, existem níveis de generalização que pode ser feito, né? Eu gostei bastante, é interessante que foi realmente uma monografia que foi acompanhada desde o princípio, ele tem um ponto cerimonial. Né? Então eu vejo tanto o lado científico, como também o lado humano, que em muitas oportunidades você estava, às vezes, gripado, às vezes. Eu notei que depois do Jogo do Brasil o negócio foi bem mais rápido, né, realmente. Então, eu acredito assim que teve um bom fruto. Eu até me surpreendi com a quantidade de páginas, vou dizer, porque até um dia que você me disse, eu passei assim uma tarde todinha e espremeu 3 páginas. E eu fiquei, realmente, às vezes não é tão simples, né? Só que a gente vai aprender livros incríveis como as figuras. Acho que foi bem interessante. Bem, teve uma figura só, assim, falando a respeito da tua apresentação, eu gostei da sua apresentação, você trouxe elementos assim, eu até estou procurando ver se eu faço na Mix, chamam a atenção do público realmente e eu notei que você fez uma apresentação para uma pessoa leiga, entendeu?
pouco de como funcionava, né? Tem uma parte aí lá na 9126, na nova, que aparece as características, né? Mas sim, aí eu acho que deveria realmente dar um foco maior nas características da 9126, né? Para a gente ver exatamente o nome de cada um, né? Que elas são exatamente a base realmente da avaliação. Você está avaliando cada característica daquela ali, os atributos que estão. E se a gente gosta também dos atributos, né? Do nome de cada atributo, de avaliação, né? Bem legal também, né? Mas está contemplado aqui na monografia, né? Gostei muito dessa sua tabela, porque ela vai mostrar exatamente a diferença que eu já vi em defesa de dissertação ter opiniões diferentes com relação a esses elementos aí, características, atributo, o que é métrica, o que é medição. Isso aí, eu gostei também bastante de uma dica que eu ao longo do tempo, foi a criação do glossário. O glossário ele faz justamente isso. Quando se tem uma definição, aí você coloca lá no glossário, quando eu estou trabalhando com essa definição de cada atributo. Por favor, não me fale de outra, é essa aqui, né? É bem focado, né? A gente tinha conversado sobre isso, que eu estava vários conceitos, né? Você fez isso bem, né? Gostei dessa diferenciação. Bem, tu tens a monografia aí? É só alguns detalhes de formatação, que é, por exemplo, o espaçamento da população, 2 centímetros. Aí eu coloquei aqui, tanto nas observações que eu passadas, e na monografia também fiz algumas correções quanto a essa parte de formatação, né? Essa parte da margem, na figura 29, ou página 29, na página 29. Não, essa versão que você me mandou não estava direito. A versão que você me mandou aqui é que ela estava um pouco. Que ela estava muito espaço vazio. Essa versão está melhor. Ou tiver sempre um espaço grande vazio, assim, quando eu sempre deixo ela. Acho que tinha essa aí também. Eu tive. Não, a minha versão tem direito, pô. Na figura 15, 16. Tu chegou a fazer um software, você viu? Ou tu chegou a Eu fazer? fiz MATLAB. MATLAB, né? Agora eu queria saber qual era o software que você fazia para MATLAB. Você pode subir o nível de software, né? Que faz as seguras, né? Pronto, a parte também de referência, né? As referências procuram fazer elas. As referências elas são alinhadas à esquerda, elas não são modificadas, e procura fazer também colocar elas em ordem correta. E também a referência eu não coloco como uma Bíblia, ela é só referência mesmo. Isso, eu gostava
não tem especificação se não me engano. E não pode ser azul. Não, você coloca na luz automática. Tem na no que ele fala. Que E a é biblioteca tem uma. Mas e quando você Mas não lembro de ter visto a cor, né? Mas eu também eu olhava e realmente não, perto de ser automático. Né? Agora eu vou extrapolar em casa e ver se você mudar a roda aí não pode. Faz sentido se resolver. Mas a segurança não é isso. Mas é outra coisa, é a ilustração. E certamente a cor da ilustração ela carrega informação. E ali tem que carregar, aí não tem sentido. Eu acho que tem que ser feito por conta disso. Então, realmente eu acho que pode ser automático. Basicamente é isso. Um detalhe. No apêndice que você criou, você coloca um número de anexo. Porque a diferença entre apêndice e anexo é que o apêndice ele é um trabalho realmente seu ainda. Foi você quem fez e tudo. O anexo ele é um trabalho de uma outra pessoa. Eu colocar uma diferença só colocar o nome, né? Quanto ao software, né? Eu estava na ânsia, né, de ver o software funcionando, né? Que a gente viu toda a parte do diagnóstico do modelo, tudo que me acompanhou juntos. Estava faltando só o software eu gostei, certo? Achei legal, um trabalho realmente que precisa ser proposta que realmente já testou, né? Eu vou querer com certeza utilizar, né? O que eu achei muito legal foi isso, que desde que se houve uma interação entre a programação e a programação. Porque eu fiquei extremamente realizado, você tem ideia, de poder estar contribuindo com o trabalho de um professor. Isso aí, para mim, é muito bom fazer isso e vice-versa, né? Então, diagramas aí vão ser usados. Quando colocar no software lá, só teve um detalhezinho no software que a gente precisa dar precisa rever. E é justo nessa sensibilidade, pode mostrar. Que é os índices, o valor dos índices. A gente tem que dar um jeito de quando ele chegar em 100%, que é o caso do 1 ali, aí cortar. Já o valor realmente só de 1, né? Porque a pequena diferença veio o valor de 72% de qualidade total, não foi? Foi. É 69%. Foi justamente só essa pequena diferença. Pelo tabela do Excel, tu já tinha cortado. Sim, eu coloquei como 1, né? Mas foi só esse pequeno detalhe realmente que fez com que o valor ficasse 72%. Foi mesmo. E rezou para a gente não ver. Passa bem rapidinho. Mas é isso mesmo. Acho que esses são detalhes que você pode ver. Você tem ali a faca e o queijo para o trabalho muito bom. Mas se você realmente quiser fazer um trabalho de mestrado ligado a isso aí, você não tem ideia. O trabalho da Kelly, ele foi um trabalho de mestrado, né, e eu procurei no ano passado para ela me mostrar o software que ela desenvolveu. Ela disse, não, eu aprendi. Meu Deus do céu, eu quase que dei um ataque naquela hora lá. Porque foi um trabalho de dissertação todinho, o software podia avaliar qualquer tipo. E caiu no esquecimento, né? Então existe essa possibilidade realmente de um trabalho futuro, né? Desde já, eu já falo com isso também que eu falei com o João Paulo, geralmente é só o reitor que fala um pouco mais lá na colação de grau, né? O que foi para você, por exemplo, toda a sua trajetória de engenharia, né? Eu acho que, como eu estou trabalhando com lógica, depois eu vejo que existe importância ao longo de todo o curso, trazer um grau de importância para cada disciplina que tem aquilo ali, para ter a qualidade total ao final do curso.
Então, ele já se prepara para isso, realmente passar por toda essa engenharia. E fica aí um gancho para você estar sempre mais próximo da universidade, né? Apesar de a gente estar trabalhando depois dessa, você chegar próximo da universidade e trocar essas informações, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na empresa e está trabalhando com algum elemento de gerente de software, trabalhando com alguma coisa, por realmente falta de informação, né? Por falta dessa aproximação. Então, fica a dica aí, realmente parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, vamos esperar você por isso mais essa expectativa. E mesmo assim, eu estava satisfeito com o trabalho inicial. Assim, bastante satisfeito em ver que a gente tem propósito. Na verdade, assim, é difícil propor a fazer algo assim mesmo. E, assim, muito bastante interessante. Gostei muito do texto, eu tinha falado isso, né? Infelizmente, eu não pude fazer aquele acompanhamento robótico na parte de faculdade, mas foi realizar todo mundo de TCC de última hora e procurei na caixa de conselhos. Os outros artigos, dissertação de mestrado, etc. Assim, não consegui identificar para fazer uma maneira não é qual questão de trabalho acompanhado, discutir, ter uma oportunidade de trabalhar com geólogos, até assim, inaugurar essa parceria. Como o Jorge falou, o trabalho valoriza uma